Olá, meu querido e minha querida. Bem-vindo ao Literatura Viral, podcast em que eu discuto literaturas e epidemias. Meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em estudos literários e humanidades médicas, e nos últimos 3 episódios eu venho discutindo a imagem do médico na história da arte e da cultura. Num primeiro momento, eu discuti como a medicina hoje tem enorme prestígio, tanto que a gente representa inclusive médicos como astronautas, mas eu mostrei como, do ponto de vista da história, isso é um pouco curioso, porque a medicina sempre teve, na verdade, até o século XIX, a fama de ser ineficaz, e o médico era visto como um charlatão. No entanto, no episódio anterior, nós discutimos uma primeira metamorfose na visão do médico, o médico, o filósofo, o poeta, usando pela primeira vez uma pintura de Luke Fildes, o doutor. Essa já era uma visão muito mais positiva da medicina. E no episódio de hoje a gente vai continuar na mesma direção. Então preparem-se, senhoras e senhores, vistam os seus coletes salva-vidas, porque o nosso barquinho está prestes a entrar no oceano. E hoje nós vamos discutir uma pintura novamente de Pablito Picasso e realismo, literatura russa, sanitarismo, Foucault, a lista vai longe. Quem sabe a gente chega no Ibsen como eu prometi. E começamos com um quadro de Picasso, Ciência e Caridade. Ciência e Caridade, de 1897. Ora, e o Picasso não era o cubista que fazia tudo esculhambado? Cadê os cubos dessa jossa? Estamos de volta, senhoras e senhores, e eu tenho que confessar que eu estou pensando em mudar o nome desse podcast para literatura, pinturas, esculturas, fotografias, artes gráficas, caricaturas, história, séries, dança, cinema e outras coisitas virais. Porque no fim das contas, falar de humanidades médicas e falar de história da cultura, de história da literatura, envolve tudo isso, na verdade, né? Você já deve ter percebido que a forma como eu organizo as coisas aqui é um pouco diferente do habitual, porque eu organizo segundo um eixo temático e não necessariamente um eixo cronológico ou um eixo de estilos, tipologias textuais. E como o meu norte, a minha bússola aponta para um tema, né, doenças e literatura, um tema que tem uma relevância enorme na vida de todos os seres humanos. E vai além, né? Porque animais também ficam doentes, etc. Então não tem como eu tratar desse tema respeitando estritamente as fronteiras do que são os estudos literários ou do que é a literatura. Eu preciso fazer essa passagem para outras áreas. O estudo desse tema é interdisciplinário por excelência. As humanidades médicas, de um modo geral, são interdisciplinares por excelência. E, na verdade, talvez até convenha explicar um pouco melhor o que são as humanidades médicas. Porque esse é um campo novo, é um campo inovativo e que está em crescimento já há um pouco mais de uma década, especialmente no mundo anglófono. Então, nos Estados Unidos, no Reino Unido, tem aparecido não só muitas disciplinas de humanidades médicas nas universidades, mas até departamentos inteiros. Então, há equipes inteiras de pesquisadores, professores, alunos de pós-graduação e de graduação que estão dedicados especificamente a esse tópico das humanidades médicas, né? Em Sheffield, em Columbia, tem vários centros de prestígio que adotaram essa estratégia. E o que são as humanidades médicas? Essa área é uma área amorfa, porque ela abraça um pouco de tudo. Ela é um cruzamento muito louco entre humanidades de um lado e ciências da saúde de outro lado, tá? Embora ela se chame humanidades médicas, não se trata somente de medicina, porque a saúde e a doença não são um monopólio da medicina. E eu vou retomar aqui a frase de um grande historiador chamado Snowden. E não é o cara da CIA lá que vazou as coisas nos Estados Unidos. Esse é o Frank Snowden, professor da Yale University e que tem vários livros publicados sobre a cólera, sobre a história da malária e etc.
E eu segui alguns anos atrás um dos cursos do Snowden na internet, né? A Yale tem um canal no YouTube em que eles colocam várias das disciplinas deles, então eu recomendo quem quiser olhar, tem muita informação muito rica lá. E em uma das aulas, o Snowden diz a seguinte frase: a medicina é importante demais para ser deixada somente na mão dos médicos. Fecha aspas. E a primeira vez que você escuta isso, isso pode parecer um pouco surpreendente, né? Especialmente para os profissionais da saúde, para os médicos, eles podem até se sentir um pouco desrespeitados, que não é o caso, né? Eu repito essa frase e eu concordo profundamente com essa frase, mas eu o faço com muito respeito. Eu já manifestei aqui diversas vezes a admiração e a gratidão que eu experimento com relação aos profissionais da saúde, especialmente num momento como esse. Mas é inegável, é uma absoluta verdade que a saúde e a doença são universais e elas tocam a todos na sociedade e em todos os lugares do globo. A saúde e a doença são elementos integrais e inalienáveis da experiência humana. E, portanto, elas não são monopólio de uma profissão. Toda pessoa tem o seu dizer, todos têm o direito a ter palavras sobre aquilo que é dito ao redor da doença. Eu não estou dizendo claramente que todos têm capacidade e autoridade para determinar coisas sobre a saúde. Então, não vá para o Dr. Google tentar diagnosticar o que quer que seja. Embora na última vez que eu fiz isso até que deu bons frutos. Eu estava com uma dor nas costas, pesquisei no Google e descobri que estava grávida. Então foi divertido, o pessoal ficou contente durante um tempo aqui em casa. A questão é que, se a saúde e a doença diz respeito a todos, é importante na formação do profissional da saúde e posteriormente na sua prática que ele ou ela tenham rudimentos, pelo menos, conhecimentos básicos, mas às vezes nem tão básicos assim, de outras áreas, né? Especialmente das ciências humanas e do que a gente pode chamar talvez de ciências sociais ou ciências artísticas, né? Se a saúde e a doença dizem respeito a todos, claramente é importante que na formação do profissional da saúde, que ele ou ela tenham rudimentos de bioética, de antropologia da doença, de psicologia, porque no fim das contas, a medicina e as ciências da saúde, elas não tratam com coisas, elas não tratam com objetos, elas tratam com seres humanos. Então é importante que elas entendam as ciências que estudam os seres humanos. Então, é importante que a gente olhe além desses campos que têm uma aplicabilidade direta e imediata, inclusive. Porque certamente estudar filosofia, história, estudos literários, sociologia, artes, história da arte, artes cênicas, musicologia e etc., são muitas outras, né? Certamente só vão engrandecer os profissionais da saúde, como pessoas e como profissionais. Um ótimo exemplo pode ser extraído agora da crise do corona, né? Nós ainda não chegamos na fase braba, mas em algumas regiões do Brasil o sistema de saúde já está prestes a colapsar. E nesse momento, vários dilemas éticos vão se colocar. E esses dilemas éticos vão aparecer e vão ser uma realidade, porque o número de pacientes que o sistema de saúde comporta nesse momento é inferior ao número de pessoas que estão adoecendo. E nesse momento, quando você tiver um único respirador para 3 pacientes, você vai ter que tomar uma decisão em qual vai para lá e qual vai ser o teu critério. E por isso é importante que as pessoas tenham um conhecimento rudimentar de bioética, por exemplo. Qual é o critério? É quem chegou antes? Ou é quem está mais em risco? Mas veja só, uma pessoa de 87 anos, ela já está meio que no fim da vida. Uma pessoa de 40 anos ainda tem um bom pedaço de vida pela frente. Será que a vida do de 40 vale mais que a vida do de 87? Ou então a terceira pessoa talvez seja uma mãe de família que tenha 5 filhos para criar, pequenos. E aí? Ela vale mais do que uma pessoa que é solteira e não tem filho nenhum? Eu não estou advogando posição alguma aqui, mas o que eu quero mostrar é que é importante que essa discussão exista, porque no fim das contas, o problema existe na prática. E esse é um exemplo bobo que demonstra com enorme clareza a necessidade de que exista uma reflexão de ciências humanas dentro das ciências médicas. E é claro que essa discussão existe em alguma medida. As humanidades médicas não estão inventando a roda. O que as humanidades médicas fazem é aumentar a porcentagem dessa discussão dentro do sistema de saúde.
porque no duro ela combate a esse fenômeno que todos nós já sentimos na pele, esse fenômeno de desumanização, de comodificação da saúde. E eu acho que qualquer pessoa que já foi para o hospital ou já foi no médico, em algum momento já encontrou esse tipo de perspectiva, o que demonstra a urgência do crescimento das humanidades médicas. Eu morei alguns anos em Singapura e fiz uma cirurgia quando eu estava lá. E o sistema de saúde de Singapura é excepcional, é um sistema tecnicamente extremamente evoluído, extremamente capaz, eficaz, é extraordinário e o acesso que existe ao sistema de saúde é um acesso efetivamente universal para as pessoas do país, pelo menos daquilo que eu pude observar. Então, do ponto de vista técnico, o que eles tinham para me oferecer, eu não tenho uma reclamação. Fizeram a cirurgia, eu estou bem, estou vivo, estou ótimo, deu tudo certo, maravilha. No entanto, ao longo do percurso entre chegar no hospital, ser preparado para a cirurgia, fazer essa cirurgia e se recuperar da cirurgia, eu passei pela mão de pelo menos 20 pessoas, se não mais. E se uma delas me olhou na cara, foi muito. No duro, a diferença entre eu e um objeto qualquer numa linha de montagem numa indústria é que os objetos têm que estar numa esteirinha, né? Que eu ia sozinho, eu ia caminhando, pelo menos quando eu podia, antes da cirurgia, eu ia a pezinho para. Porque é impressionante como você é tratado como uma coisa. Você deixa de ser um indivíduo e você passa a ser o objeto que está sendo curado naquele momento. Você se transforma em um número, você se transforma no paciente do leito 3. E a questão é que essas práticas existem por um bom motivo. Eu não estou dizendo que hospitais têm que virar um oba-oba, a casa da mãe de Joana, um bunda-lelê. Não é bem por aí. Muitas dessas práticas existem até para a tua própria segurança, mas será que elas realmente precisam ser tão desumanizadas assim? Ah, porque se o médico tiver sentimento, se ele se importar com o paciente, ele vai sofrer muito, não tem como ele praticar a medicina. Será? Essa é a lenda que a gente escuta, mas será que a coisa efetivamente é dessa forma? Porque quando a gente olha para a história da medicina ou para a história da arte, não é necessariamente o que a gente vê. Então, há muito espaço para debate. E esse debate é crucial, é um desses momentos em que as ciências humanas têm uma relevância vital para a nossa vida prática de todo dia. O pessoal acha que nas universidades a gente fica discutindo o sexo dos anjos, e até deve ter quem faça isso aí. Até deve ter quem faça isso na cantina ali tomando um cafezinho ou em algum seminário de teologia, sei lá. Mas não é o que 99,99% dos universitários estão fazendo lá no prédio das humanas lá. É verdade que a gente faz uma miçanguinha para vender na praia, mas também a gente faz outras coisas, tá bom? Então, essa área das humanidades médicas vai além das humanas querendo caguetar as ciências da saúde no que elas devem fazer ou não devem fazer. É, muito pelo contrário, um projeto coletivo que envolve medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional e muitas outras profissões da saúde, ao lado de historiadores, críticos literários, historiadores da arte, artistas, antropólogos, ativistas, sociólogos, e a lista é enorme, a lista continua. Porque, como eu já mencionei brevemente em episódios anteriores, a saúde e a doença também são parcialmente construtos sociais. No episódio sobre a Dona Lindoca, episódio 9, se você não ouviu, vai lá ouvir, vai lá dar uma olhadinha. Isso fica bastante claro, né? O quanto existe de construção social ao redor daquela personagem. O cansaço dela, a vulnerabilidade dela é legítima, mas existe uma enorme elucubração e uma construção social ao redor, que naquele caso é até surpreendentemente positiva. E isso é justamente o que a antropologia médica estuda, porque culturas diferentes desenvolvem visões diferentes da doença e da saúde. Isso varia de acordo com a localização, a geografia, mas isso também varia no tempo, na cronologia, né? Ou seja, na história. Então, a visão que a doença possuía na França do século XIX não é o que você vai encontrar hoje em Paris. Por mais que o país seja o mesmo, as mentalidades mudam, né? As mentalidades são também um produto da história. E isso é um pouco do que eu estou tentando fazer aqui, né? História das mentalidades. E combinando isso com exemplos legais aí de literatura, de arte, e agora a gente vai falar de pintura de novo, né? Porque como eu já disse na minha introdução, eu gosto do caos. Eu vim para confundir.
E minha mãe do céu, né? Eu tenho a vocação para ser evangelista. Essa senhora, pregador. Tem uns 3 quadros aqui pertinho, só esperando para ser colocado na parede. Até hoje tá aí. Mas para pregar no meu podcast eu não peço 2 vezes. E já que a gente está falando do assunto, eu vou aproveitar o gancho, ou prego no caso, para pedir a vossa colaboração, senhoras e senhores. Porque o literatura viral é um pouco que nem CrossFit, assim, sabe? Não adianta tu fazer CrossFit se tu não fala para todo mundo. Tu tem que sair falando para todo mundo por aí, eu faço CrossFit, eu faço CrossFit. Todo mundo sabe disso. E o literatura viral é a mesma coisa. O literatura viral é igualzinho. Fale para todo mundo, pessoal. Tá lá na fila do pão, fala do literatura viral. O teu cachorrinho começou a brincar com o de um desconhecido durante o passeio, fala do literatura viral. Pegou a comandinha depois de pesar o prato no bife aquilo, fala do literatura viral. Tô só jogando umas ideias aí em que falar do podcast, ó, cai como uma luva. Então é isso, vocês pegaram a ideia. Mas voltemos ao nosso tema. A gente vem discutindo a imagem do médico na literatura e na arte. Começamos com o médico charlatão e no episódio anterior eu discuti o médico filósofo, o médico que cura com a sua presença, com a força do pensamento. O médico que é igualzinho o pensador do Rodin, só que não é tão musculoso, né? E agora eu gostaria de discutir uma nova visão do médico, a visão do médico sanitarista. Essa já é uma visão de higiene pública que já é muito mais familiar aos nossos olhos e que ressoa particularmente familiar com todas as coisas que estão acontecendo agora durante a crise do corona. Vocês vão entender do que eu estou falando sozinhos quando a gente chegar no Ibsen. Se é que a gente vai chegar lá hoje. Dedinho cruzado, mas eu não prometo mais nada. Porque eu sou o primeiro a desconfiar da minha capacidade de chegar nos assuntos. Sabe quando tu tá nadando e tem maré forte dela, tu nada, 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 ela te puxa, te puxa, te puxa e tu não sai do mesmo lugar? É assim que eu me sinto quando eu tô gravando esse podcast aqui. E assim, eu vou começar a discussão de hoje discutindo um quadro do Pablo Picasso que se chama Ciência e Caridade. Esse é um quadro da juventude do Picasso, de quando ele tinha 15 aninhos. Ele é um Zé Ninguém a esse momento, ele ainda está estudando, e ele produziu esse quadro em Barcelona em 1897. E não obstante a sua tenra idade, o Picasso já demonstra aqui uma enorme ambição, talvez, porque esse quadro já é um quadro enorme. Ele tem 2 metros por 2,5 quase. São 197 centímetros, na verdade. Mas assim, o quadro é grande, o quadro é maior que eu. Não é o tipo de quadro que um estudante vai estar pintando nesse momento. E isso está ligado ao fato de que o Picasso tinha no ano anterior ganhado um prêmio regional, ele já estava criando um nome para si em Barcelona, em Málaga e etc. O pai do Picasso é um pintor também e que era um pouco um pintor frustrado que buscava a realização através do filho. Então a gente tem um caso meio Mozart, assim, esses meninos prodígios nunca vêm do nada, né? O Montaigne, o Mozart ou o próprio Picasso vieram de famílias em que um dos progenitores realmente dedicava um enorme interesse e uma enorme atenção à educação artística, e no caso do Montaigne, filosófica, dessas crianças, né? E não é à toa que viraram o que viraram. A gente gosta de contar as histórias românticas, né? Nossa, o grande gênio por trás do... Só que assim, não é bem assim. Mozart estava aos 5 anos plantando beterrabas e de repente começou a escrever música. Nada vem do nada, né? Para usar uma expressão bonita, ex nihilo nihil fit. Ou seja, nada vendo nada. Estudou 2 anos de latim na universidade, né? Tem que usar isso daí para alguma coisa. Aí pelo menos seja para ficar se mostrando aqui no podcast. Como essa pintura é uma pintura, portanto, do percurso formativo do Picasso, ela é uma pintura absolutamente tradicional, de realismo social, uma escola que está em voga nesse período, e é surpreendente pensar que isso é um Picasso, mas que não tem um cubo no quadro. Porque o Picasso, que virou um pouco a Coca-Cola do mundo da arte, né? Ele virou um símbolo, um ícone das vanguardas, inclusive, né? E esse Picasso avant-gardista é um Picasso que ainda não apareceu, né? Ele ainda não foi morar em Paris, onde ele descobre a arte africana, pasmem. Isso não é dito com frequência, mas isso precisa ser dito.
são as tradições artísticas autóctones da África, especialmente esculturas e máscaras africanas que estão em exibição em Paris nesse momento no início do século XX e com as quais o Picasso e vários outros artistas entram em contato, nesse momento, é um momento de grande revelação para o Picasso e para o que vai ser o momento fundamental do cubismo. E esses objetos que eram mostrados em Paris como um resultado do imperialismo, de forma até celebratória, e que eram exibidos em um contexto de exoticização, ou seja, no melhor dos casos eram considerados curiosos, mas na maioria dos casos eram exibidos como obras supostamente primitivas, toscas, que não mereciam respeito, são esses objetos que vão impactar profundamente a já vasta formação artística do Picasso, e são esses objetos que o Picasso vai repropor que são fundamentais na formação do cubismo. Se vocês olharem para o primeiro quadro cubista, Les Demoiselles d'Avignon, As Senhorinhas de Avignon, essa relação do cubismo com a arte africana é evidente, é transparente. Com o passar do tempo, o cubismo vai ficar cada vez mais e mais radical e essa relação vai se perder. Mas não é tão frequente a gente ouvir falar desse influxo da arte africana à arte europeia. Coisa que está mudando, mas que ainda tem muito a ser feito, né? Tem que aumentar ainda mais essa velocidade. Uma das coisas justamente fascinantes da arte do final do século XIX e da arte experimental do início do século XX é justamente o fato de que existe uma enorme inseminação cruzada das várias tradições artísticas, tanto de influxo europeu nas colônias, pensem que o Japão foi aberto à força, né, na ponta de canhão e de pistola, e nesse momento as literaturas do Japão, da Turquia, da China, a partir de 1880, 1890, 1900, vão começar mais e mais a serem influenciados por formas literárias típicas da Europa. Ao mesmo tempo, no entanto, em que gravuras japonesas, por exemplo, de estilo tradicional, vão influenciar a obra do Van Gogh, né? A gente chama de Van Gogh, mas em Dutch se pronuncia Van Gogh. Ou então, esse outro influxo aqui, a arte africana influenciando o nascimento do cubismo. E existem ainda outras, né? Pinturas aborígene, que vão influenciar o fauvisme, por exemplo, e vai longe, a lista vai longe. E esse é mais um dos acenos que eu dou a esses grupos que foram silenciados ao longo da escritura, da história da arte, da literatura. Uma das funções mais importantes que a universidade preenche é a de não só descobrir essas vozes, ouvir essas vozes anteriormente silenciadas, mas de oferecer o prestígio e o mérito que elas merecem, né? E talvez o Brasil tenha para oferecer um dos exemplos mais gritantes e escandalosos dessa opressão do silêncio. Certamente o nosso maior escritor do século XIX, e talvez o imperador da literatura brasileira, Machado de Assis, é um escritor negro. No entanto, quando a gente vê as fotos do Machado de Assis, elas são sempre esbranquiçadas e você nem sequer percebe a negritude do Machado. De uma certa forma, ela foi silenciada. E existe uma iniciativa genial no Instagram que se chama Machado de Assis Real. Eu convido vocês a olharem esse perfil, darem um like, seguirem, porque eles fizeram uma coisa muito simples. Eles pegaram as imagens que sobreviveram do Machado de Assis e colocaram nele a cor que ele efetivamente tinha. E eu não conheço as pessoas que organizaram isso, mas eu acho uma iniciativa brilhante que eu abraço com enorme entusiasmo. E nas palavras das pessoas que organizaram esse perfil, essa é, abre aspas, a primeira errata feita para corrigir o racismo na literatura brasileira, fecha aspas. Felizmente, esse tipo de iniciativa tem tomado espaço nas universidades. E todas essas questões também perpassam a representação da doença e das epidemias na literatura, na história, na arte. Portanto, você vai ouvir falar sobre elas de vez em quando aqui no meu podcast. Mas se você se interessa por esse assunto, eu encorajo você a buscar outros podcasts que também falam muito disso. Fica então a minha recomendação para 3 podcasts que eu sigo com entusiasmo. História Preta, que se define como trazendo para a superfície a memória histórica da população negra no Brasil e no mundo. Ou O Negro da Semana, em que o Ale Garcia se pergunta quais são as grandes personalidades negras da história. E depois um podcast de literatura também,
Clássicos sem classe, em que a Juliana discute literatura escrita por mulheres, ou melhor, nas palavras dela mesma, clássicos escritos por escritoras pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Então fica a dica, se você se interessa por esse assunto, vai nessas 3 fontes, todas elas estão no Spotify, no iTunes, no Deezer, e são fontes de informações preciosas sobre pontos que são tão vitais. Senhoras e senhores, quem diria que existe uma conexão entre Picasso, Machado de Assis e as nossas visões de mundo, hein? E essa conexão é a arte africana. Genial, hein? As surpresas da história da arte. Voltando ao nosso quadro. Esse quadro, tendo sido pintado antes dessas vivências que Picasso teve em Paris e antes dessa amplificação dos horizontes artísticos dele, esse quadro é um quadro absolutamente tradicional dentro da escola em voga, que é a do realismo social, que está sendo praticado em pintura mais ou menos em torno de 1870, 1880. Na verdade, é um subgrupo do realismo social, que é essa pintura hospitalar. E ela muitas vezes é chamada assim. É esse interesse quase que voyeurístico que o século XIX tem entre 1880 e 1900 em representar cenas de convalescência. Essas cenas em que as pessoas estão à beira da morte ou então em que elas estão doentes. Essa obsessão que o século XIX tem pela tuberculose, por exemplo, que aparece nas óperas, aparece na literatura, etc. A gente vai discutir isso em outros momentos. Então eu não vou me deter nisso agora. A coisa que é importante aqui é que esse quadro é um quadro que não escandaliza por um uso inovativo, criativo e radical da técnica da pintura, que é justamente a coisa que vai imortalizar o Picasso, né? Se você visse esse quadro em um museu qualquer, você nem parasse talvez por olhar 2 vezes, você nunca ia dizer que é um quadro do Picasso. Enquanto se você visse o Guernica ou algo que o valha, né, você reconheceria ele de 2 quilômetros de distância porque eles gritam Picasso, né? E esse quadro foi pintado em 1897, ou seja, só 6 anos depois do quadro do Luke Fields, o doutor que eu analisei na vez passada. Assim como no episódio anterior, eu vou colocar a imagem do quadro no literatura.viral, o perfil no Instagram, e também na página Literatura Viral no Face. Fiquem à vontade para ir lá olhar e já aproveita, dá um like, dá um follow. E também vou colocar o link aqui na descrição do episódio, para que vocês possam observar o quadro. E o tema do quadro é muito parecido com o do Luke Fields. Nós vemos novamente uma pessoa sofrendo, né? Um paciente. Lembremos que paciente é uma palavra que etimologicamente vem do latim patiens, que é o particípio presente de patior, que significa sofrer. Então, o paciente é aquele que sofre. E aí vai dar as 2 acepções da palavra, né? Paciente como aquele que tem paciência, que espera e que sofre enquanto espera, mas também paciente médico, convalescente de uma doença. Esse verbo latino, patior, também está ligado a um verbo grego, paschin, que significa também sofrer, e está ligado à palavra pathos, que é patos mesmo, que vai dar patético, que em grego quer dizer calamidade, miséria, dor. Então, embora na linguagem coloquial a gente use patético para dizer uma coisa ridícula, né? Vejam o nome do personagem da Disney, ele é um pateta. Em estudos literários, a gente muitas vezes usa a palavra patética, na verdade, para se referir a algo que causa enorme dor, que causa uma calamidade. Então, as tragédias gregas, por exemplo, são patéticas nesse sentido. Porque é uma loucura lá, né? Tem de tudo. É mãe que mata filha, é filho que mata pai, é pai que... Tem de tudo. Meu Deus, os gregos tinham uma imaginação para inventar coisa sombria que você fala assim, caraca, Aristóteles. Então é isso. Patético também quer dizer sofrido, sofrência. A figura central da pintura do Picasso é o paciente, não é o médico, ao contrário da pintura que a gente discutiu no episódio anterior. E esse paciente aqui efetivamente está sofrendo, enquanto que o paciente lá no quadro do Luke Fields, embora desfalecido, embora fraco, não parecia estar com dor necessariamente. Nesse quadro do Picasso, muito do drama da situação vem justamente do fato de que a paciente está aparentemente sofrendo mesmo, experimentando dor, e essa dor é física talvez, mas certamente uma dor emocional. Assim como no quadro anterior, o drama é exacerbado pelos vários jogos de olhares.
Eu mencionei como lá nós tínhamos o pai de família que olha para o médico, que olha para a criança, a mãe que está com os braços entre as mãos rezando. E eu chamei muito a atenção ao fato de que a imagem central daquele quadro era efetivamente o médico e a sua capacidade de salvar quase que com a força do pensamento. A iluminação estava sobre o médico e ele estava no controle da situação. E a leitura daquele quadro é uma leitura muito positiva, porque a gente fica com a impressão de que a criança vai se recuperar, de que vai dar tudo certo e as preces da mãe vão ser ouvidas. Então, é uma visão positiva e existe uma relação dúplice entre o elemento racional de um lado, representado pelo médico e o seu remédio vestido de preto e taciturno, né? E oposto à fragilidade, emocionalidade representada pela cor branca da mãe e da criança. Eu também falei sobre como isso está relacionado à construção dos papéis de gênero, a construção social. E muitas dessas leituras valem também para o quadro do Picasso. Nós temos então essa paciente que está estendida na cama, que também está pálida, também está febril, mas agora está acordada, né? E vejam que é uma mulher, enquanto que no quadro anterior era uma criança. Ambas são imaginadas como frágeis, indefesas, etc., né? E, portanto, para que exista drama no quadro, o médico tem que salvar alguém que é visto como indefeso. Se fosse o Schwarzenegger ou o Rambo deitados nessa cama com a M16 do lado, a imagem seria até ridícula, não seria uma imagem patética. Seria uma imagem ridícula. Seria cômico. Por quê? Porque ele não é a figura de vulnerabilidade que a gente espera ver numa imagem desse gênero. Então, por mais que o resultado certamente seria interessante, se o Picasso tivesse representado aqui o Super-Homem ou o Capitão América com um termômetro na boca e um sorinho na veia, a mensagem que ele ia dar ia ser radicalmente diferente. Mas qual é a mensagem que ele dá aqui? A gente tem essa paciente estendida no leito e ela está sobre um travesseiro volumoso e com uma mão no peito. Ela também está muito pálida. E esses três elementos, a palidez, a mão no peito e o travesseiro sobre o qual ela está ligeiramente inclinada, são três elementos que fazem a gente pensar que ela provavelmente tem tuberculose, que é a doença da moda do século XIX, né? A doença mais disseminada e muito representada em arte. A tuberculose gera essa magreza e essa palidez, e é comum que os tuberculosos, especialmente de noite, e às vezes não dormissem completamente estendidos, mas ficassem apoiados sobre travesseiros, justamente porque aquilo ajudava a aliviar um pouco da tosse. O fato de que ela tem a mão no peito, que indica o pulmão, também faz a gente pensar em uma doença respiratória. E essa paciente está entre duas pessoas. Há um médico de um dos lados da cama, sentado, que está tomando o pulso da paciente. Ele segura o pulso com uma mão e com a outra ele olha para um relógio de bolso. Então ele está contando o número de pulsações. E essa é a única coisa que ele tem consigo. Assim como no quadro do Luke Fields, em que eu chamei a atenção para o fato de que ele não tem nenhum instrumento, nem sequer um estetoscópio, e a única coisa que ele trouxe para aquela cena é provavelmente um frasquinho de remédio, aqui a mesma coisa acontece, né? O doutor está praticando a medicina, também sentado, também em posição de destaque, também vestido de preto, como eu disse, é a cor dos homens burgueses no século XIX. E o único instrumento que ele usa para praticar medicina é um relógio, que também no século XIX é um símbolo de prestígio e de dinheiro. Do outro lado da cama, nós temos uma religiosa, uma freira, que está vestida com seus hábitos tradicionais e ela serve um chazinho ao doente. Essa mesma imagem que a gente viu no quadro do Luke Fields também, e que era provavelmente um café que estava ao lado do médico, de algum estimulante que ele necessitou para ficar acordado. Aqui a gente tem esse chazinho sendo servido para paciente, então a religiosa está esticando a mão servindo o chá e ela está com os olhos voltados para a xícara, né? Ela está tomando cuidado para não derrubar. Nos braços, ela tem uma criança que não é um bebê de colo exatamente, deve ter os seus 2, 3 anos, já deve ser uma criança que fale, que ande sozinha, e a criança está vestida meio que num camisolão branco, então uma roupa de ficar em casa, né?
Pensem que no século XIX, um mundo em que não existe lavadora de roupa, secadora, você tinha que lavar todas as roupas na mão, né? Os tecidos também são mais grossos, um pouco mais crus, então a lavagem de roupa é uma coisa que não é feita com a mesma frequência. Por isso é muito comum que as crianças, que sempre se sujam, etc., é muito comum que as crianças fiquem peladas. Então não é raro a gente ver crianças, nesse caso, crianças de colo, nas pinturas peladinhas. Mas essa criança aqui, ela tá vestida com essa roupa que é uma roupa doméstica, e talvez ela esteja inclusive vestida para que a roupa seja branca. Mais uma vez, enfatizando o fato de que mulheres e crianças estão na mesma categoria. Essa categoria da fragilidade, da fraqueza, da emotividade que são imaginadas socialmente. A expressão o sexo frágil é uma expressão do século XIX, né? E não é à toa que a Simone de Beauvoir vai justamente empregar ela como título de uma das suas obras. A criança está com os olhos voltados para baixo. A doente, no entanto, olha com um olhar de dor, de preocupação e quase que de desespero, há muito de melancolia nesse olhar também. Ela olha para a criança que provavelmente é o seu filho, né? Ou filha, porque filho da freira que não pode ser, né? Quer dizer, poder até pode, mas que ia ser um pouco escandaloso, ia. Mas já que tem o crime do Padre Amaro, por que não pode ter o crime da Freira Amália, né? A questão é que ela olha para a criança com profunda melancolia, porque essa cena é muito provavelmente uma cena de preparação à morte. Ela está no mesmo estado de desespero que a mãe da criança se encontrava no quadro do Luke Fields. A mulher lá no quadro, o doutor, está prostrada com o rosto entre os braços, as mãos juntas em oração, efetivamente implorando pela vida da criança. Aqui o que nós vemos é o contrário, é esse olhar de compaixão e de tristeza de alguém que está contemplando a aniquilação e que se comove ao pensar que vai deixar o seu filho ou sua filha sozinha no mundo, né? Então, no duro, mais do que contemplar a própria morte, a paciente está contemplando a orfandade da criança. E por que eu digo que essa é uma cena de quase morte? Um elemento é justamente essa expressão facial muito marcada. Só que isso poderia ser só uma expressão de tristeza, não necessariamente fosse um pré-anúncio da morte evidente. Mas eu acho que há dois outros elementos. O primeiro, que é o mais importante, é a mão direita, que é a mão de que o médico está extraindo o pulso, né? Vejam que a cor dessa mão já é de um tom acinzentado e esverdeado. O tom da mão direita é praticamente o mesmo do cobertor, que é meio esverdeado, o que indica, na verdade, que ela já provavelmente até começou a morrer. A mão esquerda, a mão que está sobre o peito, continua mais branquinha, da mesma tez do rosto. E até seria possível argumentar que, como o médico está, de uma certa forma, comprimindo a circulação do sangue no pulso, a mão fique um pouco mais acinzentada. Só que percebam até que ela é um pouco mais cadavérica no desenho, né? O Picasso ressaltou um pouco os ossos da mão e etc. Então, existe uma vontade aqui de demonstrar isso. E isso, esse jogo de olhares, essas mãos, é um snapshot, né? Uma pequena foto que ele bateu desse momento, mas que conta toda a história. O médico que está absorvido no seu relógio de pulso, enquanto que a paciente está desaparecendo sobre os seus olhos, né? E nem sequer a freira, que está olhando pelo menos em direção a ela e está concentrada em servir o remédio, o chazinho, na verdade nem a freira parece compreender o que está acontecendo aqui. Sabe essas cenas de filme em que o personagem sofreu um acidente, daí a cena fica pausada e a alma levanta do corpo, e daí às vezes conversa com o telespectador, ou então fica andando e observando a cena? Parece ser um desses momentos, parece que existe uma segregação, existem dois mundos aqui, o mundo da paciente e o mundo das outras personagens, o mundo que é estático, né? E isso também advém da iluminação. Eu falei muito sobre como, no caso do Luke Field, a escolha da técnica do chiaroscuro e da iluminação no estilinho do Caravaggio, como aquilo traz uma aura religiosa, né? E como aquilo é importante para dar esse vislumbre, essa posição de destaque para o médico, colocando o médico numa posição que é quase de entidade mística, né? Porque, no fim das contas, quem está atendendo às preces da mãe e quem provavelmente vai salvar a criança é o médico, né? Então, o quadro postula uma dicotomia entre razão e emoção, também como forma de criar prestígio, um prestígio ainda maior para a imagem do médico.
Aqui, essa iluminação não está tanto sobre o médico, está também, mas está majoritariamente sobre a paciente. O médico está parcialmente nas sombras, mas a paciente está inteiramente na luz. Então, diferentemente do quadro do Luke Fields, aqui a gente tem a mesma cena, os mesmos dois personagens, mas a cena cai mais sobre o paciente e não sobre o médico. E percebam que se a gente traçar o meio exato desse quadro, ele provavelmente vai recair em algum lugar na cintura da paciente. E as coisas mais próximas ao centro vão ser o remédio, a mão cadavérica e o rosto pálido e melancólico. Então, esses três elementos são justamente uma síntese perfeita do que esse quadro está retratando: um processo de cura, mas uma história que tem um final triste, não um final feliz, como anteriormente. Eu ainda usaria um terceiro elemento para sustentar essa minha interpretação de que ela está a ponto de morrer. O mais importante é a expressão e a mão, mas há ainda o fato de que, se vocês olharem imediatamente acima da cabeça dela, vocês vão ver como há um quadro. Um quadro pequeno, que talvez até seja um espelho, na verdade, não dá para saber muito bem, mas é um quadro pequeno, ou um espelho pequeno, que tem uma moldura enorme, né? A moldura sei lá, quase 2, 3 vezes o tamanho do quadrinho. Uma moldura com arabescos e flores e que, meu Deus do céu, é breguíssima, né? E essa moldura, ela não é exatamente quadrada ou retangular, né? Ela é um pouco retangular, mas aí ela tem uma coisinha, um treco, uma bagaça. Eu careço de vocabulário para descrevê-lo com eficácia. Ele tem um negócio ali na parte de cima, né, que faz com que ele pareça um pouco, na verdade, uma lápide, mais do que um quadro ou um espelho em si. Pensem, imaginem que ela tivesse já morta e enterrada, a posição em que ela se encontra é exatamente, e a posição em que o quadro se encontra acima da cabeça dela, replica em paralelo justamente a posição que ela ocuparia na sepultura. Então ela de fato já é um pré-anúncio da morte. E se a gente quiser levar essa interpretação à última consequência, o fato de a colcha ser verde também funciona muito bem nesse paralelo. A roupa dela branca poderia ser um paralelo à mortalha. As janelas fechadas na margem direita do quadro, assim como a porta do armário que fecha a parte esquerda do quarto, também poderiam dar esse senso de claustrofobia e ecoar o interno de um caixão, se a gente quiser. A gente pode lucubrar aqui, pode até um pouco exagerar, sinceramente, né? Quem dizer ali, o Aura aqui agora tá pirando cabeção, hein? E... E de fato, é uma leitura algo exagerada, mas eu acho que, especialmente, o formato do quadro é relevante. Porque pensa, se você vai pintar um quadro, você pode escolher qualquer formato para o quadro que você quiser. Se você vai escolher o nome de um médico numa série, você pode escolher qualquer nome que você quiser. Se você escolhe o nome pastor ou shepherd, que nem eu analisei no episódio anterior, isso quer dizer alguma coisa, porque você teria todos os nomes possíveis e impossíveis, porque você poderia inventar um nome, ou ele poderia não ter nome, ou é um mundo ficcional, você faz o que você quer. Então, se o artista escolheu aquele nome específico ou aquele formato específico, pode ser que fosse uma escolha inconsciente, mas com uma frequência razoável, essas escolhas querem dizer algo e essas escolhas funcionam em pró de uma determinada interpretação ou outra. Isso não significa que cada obra de arte vai ter uma única interpretação possível. Na esfera pública, quando se fala de literatura e etc., muitas vezes se parte desse pressuposto, como se a obra de arte fosse um pequeno quebra-cabeça, uma charada, que daí você vai lá, interpreta e daí, cheguei ao resultado certo, né? Não é bem por aí. Nem sempre tem um resultado certo lá por trás, não tem um resultado em primeiro lugar. E muitas vezes a obra de arte boa, especialmente, é uma obra que vai ser polivalente, né? Ela vai ter vários significados. É perfeitamente possível que nas segundas, quartas e sextas a gente interprete esse quadro como tendo um final triste e as terças, quintas e sábados a gente pense que ele tem um final feliz. Essas duas leituras, embora contrastantes, elas não necessariamente se anulam. E a boa obra de arte muitas vezes vai trazer esses paradoxos para a gente. Por fim, eu acho que ainda há um outro elemento que é importante de ser analisado nesse quadro, que é justamente o título e a polarização que ele cria. O quadro se chama Ciência
e caridade. E o que a gente vê aqui é justamente isso, né? Nós vemos a ciência personificada na figura do médico e nós vemos a caridade, uma das 3 virtudes teologais do catolicismo, né? Juntamente com a fé e a esperança, personificadas na imagem da freira que carrega a criança. Uma possível interpretação do título seria de postular um antagonismo entre a ciência de um lado e a religião do outro, né? Afinal, essa discussão da possível harmonização do conhecimento científico e do conhecimento religioso é uma discussão que vem de muita longa data, né? E é uma discussão que não está resolvida até hoje e que nunca será resolvida, na verdade, né? É uma discussão muito interessante, muito pertinente, mais pertinente hoje do que talvez jamais tenha sido. E como nós estamos habituados a pensar como uma coisa em oposição à outra, imediatamente talvez a gente tenha uma tendência a interpretar esse título dessa forma. Mas eu não sei se isso sobrevive à análise do quadro, porque o que a gente vê aqui é tanto medicina quanto caridade trabalhando juntas, né? A ciência está tomando o pulso e cuidando do corpo, enquanto que a caridade está cuidando da alma, aparentemente, e está ajudando a servir a medicina, mas também está segurando nos braços o motivo da preocupação em primeiro lugar, que parece ser mais a criança do que a saúde em si. E o quadro nos ajuda a lembrar de uma coisa que o Picasso talvez nem soubesse, mas que é relevante na história da cultura. Os hospitais, enquanto instituições laicas, dessacralizadas, construídas e mantidas pelo Estado especificamente para tratarem de doentes, ou seja, o que é o hospital moderno, é uma coisa que está se formando ao longo do século XIX. O Foucault analisa isso no Nascimento da Clínica, né, com o seu brilhantismo e genialidade habituais. A questão é que, na Europa, os hospitais sempre foram um espaço ambivalente. A palavra hospital vem do latim hospes, que significa estrangeiro, convidado, e que vai reaparecer em dezenas de palavras. Pensem em hospitalidade, por exemplo. Convenhamos que se um amigo me oferece hospitalidade, eu não chego lá na casa dele esperando encontrar enfermeiros e injeções e medicamentos, né? O fato de que a etimologia do hospital também esteja ligado ao hóspede, à hospitalidade, ao hospício, ao hostel. Quando você vai para a Europa e vai dormir nos quartos tudo amontoado com um monte de gente do mundo inteiro, você fica num hostel. E é exatamente a mesma ideia. A origem comum de todas essas palavras que designam coisas que são hoje tão diferentes demonstram para a gente que no passado provavelmente elas tiveram a mesma origem. No mundo islâmico já existiam hospitais, construções desenhadas para receber e tratar doentes, exclusivamente doentes, já no século 9 e 10. Tá? Bagdad é uma cidade que foi projetada no século 9, né? E em 1805, pelas ordens de Harun al-Rashid, foi construído lá um hospital. Então, assim, a gente acha o máximo que Brasília foi uma cidade planejada aí, mas assim, Niemeyer, senta aí, watch and learn, meu querido. Ó, século 9, meus queridos. Né, o Califado Abássida não sabia brincar, não sabia mesmo. E o mesmo Harun al-Rashid aparece no livro das Mil e Uma Noites, a corte dele, etc. E foi sobre o governo dele que se fundou a Casa da Sabedoria, né, a Bay al-Hikma, que vai ser a instituição ao redor da qual se organiza muito do século de ouro do Islã, né? De que participam, entre outros, o próprio Avicena, o que eu mencionei em episódios anteriores. Na Europa, hospitais construídos para albergar doentes, e exclusivamente doentes, e para tratá-los, é algo que começa a surgir no século XVIII, mas que só vai tomar forma de fato, e tomar uma forma que parece com os hospitais de hoje, ao longo do século XIX. É na segunda metade do século XIX, por exemplo, que os hospitais, agora que já estão formados, passam a se tornar a escola de aplicação dos estudantes de medicina e eles passam a observar os pacientes em um processo complexo que o Foucault vai descrever como a medicalização e a formação da biopolítica, que é um dos elementos responsáveis por essa desumanização, porque agora que o médico faz o seu percurso educativo olhando para gente de verdade, para doenças de verdade, e que a aula dele é feita com uma pessoa que efetivamente tem aquela doença na frente dele, ele se habitua a olhar para o paciente como um objeto de estudo, né? E, portanto, a humanidade e a realidade do sofrimento daquele paciente, sofrimento que o paciente traz no próprio nome, inclusive,
de pouco a pouco se atenua e é deixado de lado e é descartado, né? E esse processo é um processo que é inclusive observado pela sociedade e já existe um ressentimento imediato, uma resposta à medicalização. Um ótimo exemplo pode ser encontrado no Primo Basílio, que é a obra de Eça de Queiroz de 1878. E há um momento em que um dos personagens critica os médicos e critica justamente em base a esse processo de medicalização, que se desenvolveu em parte por causa do novo espaço que o hospital ocupa no processo de formação dos médicos, mas que também depende de vários outros fatores, como, por exemplo, o desenvolvimento estrondoso da anatomia ao longo do século XIX. Eu já mencionei isso em outras vezes e vou falar muito mais disso no futuro. O que acontece aqui no Primo Basílio é que um dos personagens diz ao outro que tem duas imagens no seu gabinete, uma de um homem sem pele que apresenta o sistema arterial e uma outra do mesmo indivíduo que representa o sistema nervoso, né? E aí o personagem a quem essas coisas são ditas responde dizendo, abre aspas, o conselheiro teve com a sua mão branca um vago gesto enojado e exprimiu a opinião que na medicina, aliás, uma grande ciência, havia coisas bastante asquerosas. Assim ouvira dizer que nos teatros anatômicos os estudantes de ideias mais avançadas levavam o seu desprezo pela moral até atirarem uns aos outros, brincando, pedaços de membros humanos, pés, coxas, narizes. Fecha aspas. Percebam como essa imagem, a de médicos fazendo guerrinha com pedaços de seres humanos, é uma imagem fortíssima, né? Até sensacionalista, sinceramente. E ela aparece aqui não sem motivo, já é uma primeira resposta rancorosa, inclusive, ao desenvolvimento da medicalização e a posição central que o médico vai cada vez mais ocupar no seio da sociedade, que eu não vou, ao contrário do que eu prometi, eu não vou conseguir discutir isso nesse episódio, vai ficar para o próximo, o Y junto com o Y, né? E a gente vai discutir justamente o nascimento dessa imagem do médico sanitarista, o médico que responde pela população de um modo geral. A questão é que até que surgisse esse hospital medicalizado na segunda metade do século XIX, os hospitais ao longo da Idade Média e da Idade Moderna sempre foram gerenciados por instituições religiosas. Você tinha normalmente hospitais para homens e para mulheres, eles eram separados por sexo, e o de homens muitas vezes atendidos por monges e o de mulheres por religiosas. Esses hospitais não eram destinados exclusivamente a doentes, eles eram destinados aos hóspedes, né? Aos estrangeiros, aos forasteiros. Então, quando você viajava nesse período, se você não tinha dinheiro, você podia ir até o hospital, onde te davam um lugar lá para dormir, normalmente em cima da palha, e te davam um pouco de comida também. E é por isso que, muito frequentemente, os hospitais se chamam justamente caridade. Por exemplo, Paris tem 2 hospitais famosíssimos e um deles se chama La Charité, a Caridade. O outro hospital de Paris, no entanto, se chama Hôtel Dieu, Hotel Deus. Vejam, o hospital se chama hotel. What? Justamente pelo fato de que ele funcionava como um hotel muito mais do que como um hospital. E há uma coisa interessantíssima sobre o Hôtel Dieu, que é a fundação dele é de 651 da Era Comum. Supostamente, né? Porque a primeira menção escrita ao hospital é de 829, o que já dá pelo menos bons 1.200 anos de atividade contínua ao Hôtel Dieu. Ele é o hospital mais velho da história ainda em atividade. A questão é que, ao longo da história, no hospital, você encontra duas figuras que, com frequência, se sobrepõem, mas que não são necessariamente a mesma coisa. Uma figura é a imagem do estrangeiro, normalmente pobre, porque o estrangeiro que tem um pouco de dinheiro vai ficar em outro lugar. E a imagem do doente. E você pode ser um estrangeiro pobre doente, e isso deveria acontecer com alguma frequência, especialmente visto que eles ficavam todos amontoados, né? Não sabiam ainda a glória do distanciamento social. Isso fazia com que esses hospitais, esses hotéis, na verdade fossem um foco particularmente propício para a propagação de doenças. E ao longo da história, conforme isso foi sendo percebido,
começam a se criar outras instituições especificamente para doentes, né? O lazaretos e etc. A gente vai falar mais dessas instituições e da história do hospital no futuro, porque ela é muito fértil e muito interessante. E ela já de cara nos dá uma dicotomia que a gente já encontrou lá quando a gente discutiu Monteiro Lobato, no episódio 9. Eu discuti a policitemia de Dona Lindoca, esse conto em que há um claro contraste entre a doença do pobre e a doença do rico. E essa imagem que a gente vê ao longo da história dos hospitais como uma instituição que recolhe pobres e doentes já é uma sobreposição que tem uma longa história que perpassa, inclusive, a arquitetura e o urbanismo. Porque ao longo da história, conforme se percebe que os hospitais são focolares, não só de pessoas doentes e doenças infecciosas, mas também de pobres que eventualmente podem se organizar e podem se rebelar, esses dois fenômenos juntos são muito perigosos, né? Potencialmente explosivos. E conforme se percebe essa explosividade, o hospital começa a migrar para fora do centro. Ele passa a ficar fora da muralha, onde o risco de o problema explodir e sair das nossas mãos é um pouco menor. Então, por que eu falei tanto da história do hospital? Meu Deus do céu, o que tem a ver com o quadro do Picasso, Áurea? Tem a ver porque isso permite a gente a perceber que não necessariamente existe aqui uma oposição entre ciência e religião, porque a imagem da freira enquanto enfermeira é uma imagem corriqueira em toda a história da arte e na cultura da época. A presença de uma religiosa ajudando não é estranha mesmo. O que sim é estranho é que isso se passe em casa e não num hospital. Porque há uma distinção de funções. Quem atende no hospital são os religiosos. A posição do enfermeiro só vai aparecer no final do século XIX. Então são monges e monjas que atendem nos hospitais. O médico não atende numa clínica tão pouco porque as clínicas estão se formando ao longo do XIX. O médico, na verdade, atende na casa dos pacientes. Então a ideia de que um médico esteja aqui com essa doente ou na casa dos pescadores pobres, no quadro do Luke Fields, é perfeitamente normal e corriqueira. Na verdade, quem é o peixe fora d'água aqui é a freira, porque essa cena aqui é uma cena doméstica, essa cena não está se passando em um hospital. Então, a minha interpretação desse quadro seria que, na verdade, a imagem que o Picasso está nos passando é a de ciência e religião trabalhando juntas no ato de curar. Talvez com focos diferentes, porque o médico está se concentrando sobre o pulso, a materialidade, a fisicidade do paciente, e ele está tão concentrado que talvez exista até um elemento de crítica aqui, porque talvez ele não esteja percebendo que o paciente está morrendo, na verdade, né? Ele certamente não está vendo o olhar de nostalgia que a mãe dedica à criança. Já a freira está servindo o chá, o remédio ao paciente, portanto cuidando também do corpo, mas também está trazendo o objetivo principal das preocupações da paciente nos seus braços. E ela é a caridade, de uma certa forma. Então ela está mostrando que vai se prover aquela criança. Ela não será abandonada. E, portanto, ela está cuidando também da alma. E dessa forma, eu diria que é possível a gente argumentar que há aqui uma visão de, na verdade, trabalho conjunto. A religião que cuida da alma e a ciência que cuida do corpo, para que ambas juntas possam oferecer um processo de cura ao paciente. E hoje ficamos por aqui, senhoras e senhores. Eis uma imagem muito rica de um artista muito completo e que vai se revelar uma pedra seminal da arte do século XX. Então, para além das imagens de medicina, hospital, religião que o Picasso nos apresenta aqui, eu acho que é particularmente divertido olhar para um Picasso que é um Picasso realista, que não tem nada a ver com o cubismo ainda e tal. É divertido, né? Dá uma perspectiva diferente. E se você se interessa por esse tipo de leitura das humanidades médicas, fique ligado porque eu estou me associando à Academia Médica
um dos maiores sites de comunicação médica e de profissionais da saúde no Brasil, e a gente está montando juntos um e-book sobre humanidades médicas, um e-book que vai ser gratuito e que vai ser distribuído via e-mail. Ele ainda não está pronto, mas está ficando show de bola. Está ficando muito legal porque a equipe da Academia Médica é excepcional. Talvez alguns de vocês já tenham conhecido o perfil deles por causa das lives que eu e o Fernando temos feito aí. E eu vos manterei informados porque há novidades aí que estão vindo em nossa direção. Muito obrigado a todos pela atenção e no próximo episódio, agora sim, nós vamos discutir a imagem do médico sanitarista na obra de Henrik Ibsen. En Folkefinder. Vocês me viram praticar e aprender a pronunciar isso em norueguês no episódio passado. Um Inimigo do Povo, uma peça de 1882. Até a próxima.